Pode Doutor. Apoio Cultural. Ciesp São João da Boa Vista. Oferecimento LMC Solud. Imersão prática clínica nos Estados Unidos. Farmácia Capim Limão, transformando sua saúde em uma fórmula perfeita. Vinícola Merum, um brinde à arte de estar presente. E Polis, construir conhecimentos, desenvolver competências. Olá, o podcast hoje com uma entrevista para você, acadêmico da medicina, egressos, médico, público em geral. Ela trata sobre as questões da formação médica, ensino médico, desdobramentos futuros sobre a atuação do médico, como fica isso. Para tanto, trazemos aqui hoje o representante do CRM de Minas Gerais, o meu amigo Dr. Robertson Correia Bernardo. Robertson, que prazer recebê-lo. Eu que agradeço, né? Quanto tempo, né, professor? Há quanto tempo? E o Dr. Robertson é um excelente professor. Obrigado, gente. Da área da radiologia, imagem. É um aprendizado constante conversar com ele. E eu queria que você falasse um pouquinho de você para as pessoas entenderem o nível do programa, por favor. Não, eu me chamo Roberto, eu sou médico radiologista. Eu tenho a minha formação em radiologia e eu tenho uma especialização em neuroradiologia pelo Hospital Universitário de Estrasburgo, na França. E desde então, quando eu voltei ao Brasil, trabalhei com preceptoria de residência em Pernambuco e vim a Minas desde 2010, que eu voltei para Minas, né, onde eu fiz minha residência e acabei voltando para cá. Hoje eu moro em Poços de Caldas por uma escolha, né? Eu falo que é uma... Porque nós perdemos você para Poços. Quando você tem a opção de escolher um lugar, eu acho que acaba sendo um privilégio, né? A gente escolheu morar em Poços e estamos aqui desde 2015, não, né? Estamos falando aqui de 10 anos já morando em Poços. Eu tenho essa formação radiológica com que eu trabalho e o destino me trouxe para o âmbito... Eu falo em destino, mas às vezes coincidências transcendentais. Meu pai foi conselheiro do CRM de Alagoas muito tempo. E meu pai, salvo engano, foi a primeira pessoa a escrever um manual de publicidade médica. Olha isso. Que eu tenho conhecimento. Inclusive, eu tenho esse exemplar comigo, guardado. E por uma série de coincidências, eu acabei me tornando conselheiro do Conselho Regional de Medicina, nessa gestão de 2023 a 2028. E hoje eu desempenho a função de diretor do departamento de TI e trabalho com a questão da publicidade médica, porque eu sou membro da CODAME, do Conselho Federal de Medicina. Então, eu estou nessas vertentes, né? Mas por que eu estou na TI? É porque antes de eu fazer medicina eu era programador. Então, eu já venho com essa história esquisita, como meu pai dizia, você é esquisito. Você é esquisito desde muito tempo, porque eu era programador, depois fui fazer medicina. Então, comecei a programar, eu tinha 14, 15 anos, depois que eu entrei na faculdade, eu tinha 16 para 17, eu parei um pouco de programar, mas eu nunca larguei a informática. E aí as coisas caminharam juntos, de forma que eu virei radiologista com ênfase em neuroradiologia, porque eu queria fazer neurocirurgia. E aí foi quando eu decidi juntar as duas coisas numa coisa só. E o destino me trouxe para a questão ética, que é um aprendizado contínuo. Contínuo, porque são desafios constantes, principalmente educar. No Conselho de Minas, nós temos uma premissa que nós somos um conselho conselheiro. Nós estamos aqui para aconselhar. O médico, ele não pode se sentir constrangido em consultar o conselho. O conselho está aqui para isso. É o contrário. Exatamente. Agora, o médico tem que entender que a função do conselho é proteger o paciente. Mas como é que o conselho protege o paciente? Protegendo o bom médico. Então, você protege o paciente a partir do momento que você protege o bom médico. E você protege o bom médico quando você vai atrás do médico que não está agindo corretamente, seja para orientar, seja para punir. Porque a punição acaba sendo educação também, e está na lei. Então, eu costumo dizer muito, não é nada pessoal, é sobre o ato seu como médico.
não como você como pessoa. Você como pessoa, para mim, pouco importa no âmbito ético. Perfeito. O que me importa é o que você faz enquanto médico. E não existe médico e não médico. Você é médico o tempo inteiro, né? A toda hora. O teu familiar te encara como médico, o teu vizinho te encara como médico, ele vai recorrer a você. Então a sua atitude é dentro e fora. E tem uma coisa, a gente que tem um pouquinho mais de extrovertido, isso é mais ou menos que nem eu, porque eu jogo tênis, eu brinco lá que eu dou aula para os meninos, né? Os meus parceiros lá. Aí, às vezes as pessoas confundem um pouco a capacitação técnica com essa maneira extrovertida que a gente tem. Mas o que chama muito a atenção é que o professor Robertson também tem cursos, tinha, né, pelo menos, eu não sei, porque agora com o CRM, não sei como é que está isso. Fala um pouco dessa área que você, preparação de profissionais na área. Eu trabalho, eu tinha um curso de Osiris, que é um programa para laudo radiológico. Eu resolvi criar esse curso porque as pessoas trabalhavam com o programa e não tinham uma forma de treinar. O programa ele é suíço, tem certificação no Brasil da Anvisa, Estados Unidos da FDA, tem da Comunidade Europeia. E aí, em contato, caiu a vantagem de você... como explicar coincidências, né? Uma das pessoas que passou 2 anos antes de mim em Estrasburgo trabalha no mesmo hospital do criador do curso na Suíça. E aí, por trocarmos ideias e trocarmos papo na língua francesa, a gente acabou se aproximando e eu entrei em contato com o dono do curso e solicitei a ele se ele não permitia que eu fizesse um curso sob a chancela da empresa. E aí eu mostrei o escopo do curso, ele achou perfeito e a gente começou a fazer esse curso. Esse curso existiu, até existe online hoje, são 80 aulas que eu gravei num estúdio que eu criei, assim, para ficar tudo muito bonitinho e tal, gravado em 4K, lindo, foi muito tempo de trabalho. Dedicação. Aí eu aprendi a gravar, editar no Final Cut. Até na dor a gente aprende, né? E na verdade a gente aprende na dor, não é nem no amor, né? No amor a gente curte, na dor a gente aprende. Então eu aprendi na dor, a gravar, a editar, publicar e tal, essas coisas, mas aí eu suspendi porque no conselho eu acho que a gente não pode misturar as coisas e a minha atividade como conselheiro ela é uma atividade que tem que ser primeira, porque é o que eu gosto de fazer. Bom, sua expertise comprovada, não há discussão. E aí nós temos que fazer uma provocação, porque o nosso tema aqui hoje é ensino médico. Por quê? Porque nós temos uma população que nos acompanha e a população está insegura de tantas informações nas mídias, né? Normalmente não se fala bem, quase não cita quando o médico resolve vários problemas. Mas quando tem um probleminha só, ele toma uma dimensão e às vezes isso contamina a boa relação entre o médico e o paciente. E dentro dessa linha de oratória, nós temos que pensar um pouquinho no ensino médico, no que está acontecendo. As pessoas escutam isso, nossa, e aí o que está impactando? Eu já ouvi isso de paciente. Aquele médico é novinho, você sabe disso. Mas ele ficou na tela do computador. Doutor, ele virou lá, ele estava na tela e nem pôs a mão em mim. Isso parece que é real. E aí vem essas modificações que estão ocorrendo. E a população também quer saber como que os agentes, os órgãos normativos, responsáveis pela fiscalização da boa prática médica, vai atuar. Eu gostaria de ouvir você sobre esse aspecto e depois vamos exibir alguns exemplos práticos. O médico, todo médico, ele está sujeito à norma do seu conselho de classe. Eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto de uva passa, mas eu tenho que comer uva passa no Natal, tem 25 anos, porque a minha sogra coloca dentro do peru. Então, eu não gosto, mas eu tenho que comer. É obrigado a comer. É a mesma coisa. Eu posso não gostar da norma, mas eu tenho que cumpri-la. E norma ética para o médico é como fosse lei. Por quê? O conselho, ele é o órgão normativo e isso que estabelece a prática e a obediência às normas que lá estão. Existe norma específica para a propaganda médica.
E você tem que cumprir, está na resolução 2336. Hoje, com excesso de faculdade, e é uma realidade, o Brasil hoje, ele só tem menos faculdades do que a Índia. O Brasil hoje forma muito mal os seus médicos. O Brasil hoje forma de forma deficitária sob uma premissa de que faltam médicos. Mas olha, faltam médicos porque falta plano de mobilidade para os médicos de forma que você fixe o médico naquele endereço. Por que mesmo depois de tanto tempo de abertura de faculdade, nós continuamos tendo médicos concentrados nas capitais e grandes centros? Porque é nesses lugares onde o médico vai conseguir ter uma estrutura que te permita sobreviver. Continuada. Exatamente. Quando você vai colocar o médico num lugar que não te dá condições, o governo teria por obrigação prover essas condições. Por analogia, o judiciário tem plano de carreira. Você começa como juiz no interior. Depois vai. E você vai galgando para que, ao final, se assim for de sua vontade, você vai terminar dentro do Tribunal de Justiça numa capital. É uma opção, mas você tem essa opção. E com o médico, deveria ser assim, um plano de carreira para que você pudesse seguir essa carreira. Mas não. A opção foi criar faculdades para que você criasse. Só que, enquanto a faculdade estiver lá e o estudante tiver informação, aquilo está movimentando. Mas quando aquele médico sair da faculdade, para onde ele vai? E de que forma? Porque se você não tem professor vocacionado, porque o senhor há de convir comigo, a dar aula é uma vocação. Dar aula numa faculdade de medicina é uma vocação plus. Por quê? Você deixa de atender no consultório, você deixa de operar, você deixa de, no meu caso, laudar, para você estar passando o teu conhecimento para o aluno, você vai estar fora do horário de aula, corrigindo prova, fazendo prova, criando prova. Então, assim, é uma coisa que você tem que gostar. Eu, por exemplo, amo dar aula, adoro dar aula. Só que eu não dou aula para graduação mais, porque os meus caminhos foram outros. Mas se hoje eu tivesse a oportunidade de dar aula para graduação, talvez eu não aceitasse, pelas condições que se estabeleceu para você dar uma aula de qualidade. Você tem que escolher direito em que faculdade você vai dar aula, porque você tem que saber qual o perfil de suporte que você vai ter e qual o perfil de aluno que quer aprender. Perfeito. Porque o teu tempo, ele é tão precioso quanto o daquele aluno que está lá para aprender. E antigamente, na nossa época, quando você sentava numa sala de aula, você podia odiar aquele professor, mas você sabia que ele estava lá para te passar o conhecimento, que alguma coisa você ia pegar. E hoje em dia, não. Hoje em dia você tem muito risco em toda a cadeia. O risco do estudante, o risco do professor, o risco da instituição. Quando os três se juntam, você tem a fórmula perfeita do caos. E a gente tem que olhar isso com muito carinho, porque a nossa preocupação é justamente com os egressos. Nós teremos 1 milhão de médicos daqui a 3 anos. E não tem jeito. A gente vai ter 1 milhão de médicos e vai ter que saber quem vai. E não tem vaga de residência para todo mundo. Ela não acompanhou. Não acompanhou, mas só que tem um outro agravante. Os estudantes estão saindo sem querer fazer residência. Eles têm que pagar a dívida. Porque na internet você tem alguém que está divulgando uma pós-graduação, te fazendo acreditar que você vai sair especialista naquele assunto, o que é mentira. Porque uma outra mentira é que diz assim, pós-graduação credenciada pelo MEC. O MEC não credencia pós, ele credencia a instituição de ensino. A instituição de ensino vai buscar o cadastramento daquela pós. Só que você não é especialista porque você fez uma pós, mas esse talvez seja o caminho mais fácil para você. E tem regra para seguir, tem o barema para montar para fazer a prova de especialidade. Tem. Não é uma coisa rápida. De jeito nenhum. E você não é especialista. Não, você tem que fazer E aí onde é o risco? Nós temos hoje em Minas Gerais 40% de médicos recém-formados respondendo ao processo. Nossa, isso é alto. 40% dos nossos processos são de médicos com menos de 5 anos de formado. Desculpa, para o público saber, que número é esse?
Estamos falando de 220 novas entradas por mês em média. 220 novas entradas entre sindicâncias e processos por mês no CRM de Minas. E você tem que colocar aqui 40%. Estou falando de 80 a 90 de médicos com menos de 5 anos de formado. E se você pegar esses médicos com menos de 5 anos de formado, mais de 80% ou é propaganda médica ou é anúncio de especialidade que você não tem. Não é tanto o erro, grosseiramente falando, não, mas ele entra na esfera da falsa imagem, de simbolismo equivocado, tentando vender um produto. E você não pode vender um produto. A resolução permite que você se venda como médico, mas você não pode vender um produto com a promessa de resultado, porque a medicina é atividade meio. Quando você entrega um antes e um depois, que é permitido na resolução de propaganda, mas ele é permitido com critérios, carrossel de imagens, nunca do mesmo paciente somente, com um texto explicativo sobre complicações, sobre benefícios, e não é uma coisa, olha como você era ou como você ficou. Isso não é permitido, mas quando você faz isso, você está entregando o resultado. Pronto. E você está prometendo aquele resultado. Quando aquele paciente vai atrás de você, eu falo muito nas minhas aulas de propaganda assim, você está pronto para o paciente que você procurou colher no Instagram? Porque depende do que você faz. Aí eu vou e monto uma outra ideia. Você está preocupado com a quantidade de seguidor, que é o que o paciente olha se você é bom ou não hoje em dia. É o seguidor. Isso. É a visibilidade. Mas aí eu compro isso com meus amigos indianos, eu consigo comprar 10 mil seguidores em 24 horas. Você paga. A questão, fluxo pago. Quanto orgânico eu tenho. Então, assim, eu quando encerrei a minha empresa, o perfil no Instagram, eu tinha na empresa 2.000 e poucos seguidores. São orgânicos. Se eu postar uma coisa lá, eu sei que eles vão querer atingir aquele público porque eles estão lá para aprender sobre aquele assunto. Então, é muito mais válido você ter 10 mil pessoas que te seguem porque gostam do que você fala, que é qualidade, do que você ter 100 mil pessoas que estão lá para fazer número e vão te procurar pelo que você entregou de resultado que você não podia entregar. E aí, ele vai na justiça. Quando você não entregar o resultado que você imaginava que ele fosse te dar, não o que você teria. Porque cada paciente é único. Então, vamos trazer para estética. A pessoa pode fazer queloide pós-cirurgia? Pode. Pode, tá. Intercorrência. É o que acontece. Mas se você publicou que o seu pós-operatório, aquela cicatriz é linda, perfeita, maravilhosa, e você fez um queloide, você assumiu o risco de entregar um resultado porque você entregou uma atividade fim. E você não explicou ali que o queloide é uma complicação. E você não mostrou complicações de pós-operatório, que pode dar queloide, pode dar atrofia, pode dar retração mamária, etc. e tal. É o consentimento esclarecido. Exatamente. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Nós temos um caminho muito difícil pela frente, mas não podemos desistir. Eu quero aproveitar a sua deixa aí, da escolha do médico, eu quero me dirigir ao público que está aqui. A escolha do médico pelas mídias sociais. Presta bem atenção que eu vou colocar. Eu vou colocar uma experiência que aconteceu comigo. Certo. Nós tivemos uma mesa redonda dentro do Congresso e eu vou repetir aqui para o público entender. Não é nem para médico agora, é para o público. Eu sou cirurgião vascular de formação, com 42 anos, enfim. E eu recebi uma paciente com desconforto álgico na perna e o colega, o ortopedista que trata dela, me encaminhou e eu fui atender ela. Dentro da minha clínica, eu atendo convênio, quero voltar, eu atendo convênio, né? E atendo na faculdade também. Muito bem. E aí, dentro da entrevista, eu falei, olha, a senhora me parece ter um problema de coluna vertebral, sem aprofundar muito. Ela falou, de fato tenho mesmo, já fiz 6 aplicações na minha coluna. Eu falei, tá certo. E eu estou vendo que a senhora está com andar dificultado, a variz que a senhora tem é grau médio, não identifica aí uma dor como a senhora está apresentando, a senhora não gostaria de conversar? E outra, só precisa controlar, procurar uma endocrinologia para poder controlar o peso, diminuir a massa corpórea, enfim.
Ah, eu tenho, meu filho faz um tratamento com endocrinologista. Mas, doutor, é aí que eu quero chegar para você. E esse médico dele não atende convênio, só particular, e a consulta dele é cara. Aquilo me deu uma baixa autoestima, que eu falei, nossa, eu estou com 42 formado. Eu falei, mas eu atendo convênio e tenho uma experiência, mas por que o senhor falou? Me passa o nome do médico. Eu falei, a senhora entra no seu celular e, por favor, faça uma pesquisa. Não aparecia o CRM. É a estratégia. Então, eu vou perguntar isso. Cuidado com você. Esse programa, ele é de representação dos acadêmicos da medicina. E você me conhece, você sabe que eu tenho um programa de 1 ano de aula de ética que está se perdendo com as mudanças de faculdade. Às vezes você nem consultado quanto ao diagrama de aula. É um negócio louco isso, mas a gente tem que falar. É desabafo, né? Tem que ouvir quem é da área, pô. Exatamente. Que negócio é esse? Princípio básico. Princípio básico. Eu não vou dirigir um carro sem falar com o mecânico. Exatamente. Tá bom, não tá? Como é que faz? Não tá, é fácil. Mas enfim. Aí vem a questão voltando sobre essa consulta na mídia social. O cara não tem o CRM, a mídia é perfeita, câmera de última geração, só gente bonita, é um negócio incrível. Aí a filha, que é formada, não me lembro no que, fez a pesquisa, ela falou, mas doutor, como é que eu sei ser especialista? Onde está o do senhor? Ela me provocou. Aí eu entrei no meu computador e mostrei, estou aqui, eu tenho 3 especialidades, registrada no conselho, papapá. Mas o dele não aparece. Exato. Não estou dizendo que às vezes ele pode não ter registrado, ele tem prazo para registrar no CRM. É uma possibilidade. Aí eu quero saber. É isso mesmo? Não põe o CRM para não achar? É uma das estratégias. É uma das estratégias. É uma das estratégias. Assim, muita gente não faz por desconhecimento. Quando a gente orienta, ele até corrige. Mas assim, as estratégias básicas são... isso aí... O senhor falou aqui, tem vários gatilhos, né, que eles usam no marketing digital, e eles são muito bons de marketing, mas a primeira delas é você fazer o gatilho de autoridade, que é a quantidade de seguidor, e dizer que criou um protocolo. Isso, o protocolo dele. Existe dele. Isso. O protocolo dele é infração ética, clara, porque você não pode divulgar nenhum protocolo que não tenha sido aprovado pelo CFM e pela Anvisa. Ele tem que ter o registro. O protocolo você tem que publicar, ele tem que ser uma coisa científica. Estudo randomizado. Você não pode criar da sua cabeça um protocolo. Acordei de manhã, criei um protocolo, bumbum na nuca, e vou fazer um negócio para subir o bumbum das pessoas, porque isso aí é infração ética. Segundo, é obrigatório que você coloque o seu CRM e a unidade federativa. Muita gente só coloca o número de CRM. Muita gente não coloca o nome completo, só coloca o primeiro nome ou o nome do meio, não coloca o nome completo, não coloca o número do CRM. Quando coloca o CRM, não coloca a unidade federativa. E a norma é clara. O seu nome, ao lado a palavra médico, e você vai colocar em toda a página inicial do seu perfil. Se você tiver no Instagram, na bio, se tiver no LinkedIn, se você tiver no Facebook, nome, eu vou dar o exemplo, Roberto Escorreia Bernardo, médico, CRM MG 35692. Porque essa informação é pública, ela é pública. Se eu anuncio especialidade, eu sou obrigado a colocar meu RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, por exemplo, eu tenho 2, eu vou colocar meus 2, ponto. Eu sou obrigado a colocar especialidade? Não. Porque a pessoa pode consultar ela e ver. Você pode dizer, eu não vou colocar, mas eu não posso colocar na minha mídia social nenhuma postagem de nada que se refira à indução de especialidade se eu não sou. Se eu não tenho. Então, exemplos práticos. Vamos começar. Você não é legalmente especialista se você não está registrado no CRM. Então, se você fez uma residência pelo MEC, ou tirou uma prova de título, e você não registrou no CRM, você não é especialista. Mesmo tendo diploma, mesmo tendo certificação. Diploma, porque a lei é clara. Ela diz que você é considerado especialista quando você tiver os seus diplomas registrados. Então, você tem que registrar. E por isso o CFM, ele promove o registro gratuito. Você não precisa pagar para registrar. Basta registrar. Como é que você pode registrar? Se você tirou a prova de título, você só pode ser especialista de 2 formas. Ou você
tem a prova de título pela associação, a sociedade da sua especialidade, que esteja associada à associação médica, porque a associação médica aceita uma sociedade por especialidade. Isso. Então você não pode criar sociedades de hormonologia, por exemplo, e você dizer que você é um hormonólogo. Não existe hormonólogo. Não existe hormonólogo, não existe sociedade de hormonologia do ponto de vista... Existe endócrino. Existe endócrino. E endócrino é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ponto. Faz a prova, obtém o título, registra. Ou você faz a residência pelo MEC, pega o seu certificado, registra. Você é especialista, ponto, acabou. Anunciou a especialidade, você coloca o seu RQE. Você não pode chegar na página e dizer assim, vamos supor, eu não sou dermatologista, e eu vou colocar assim, pele, cabelo e unha. Você está induzindo, isso está na resolução 2336, que é vedado ao médico, induzir que você trata sistemas orgânicos. Então, quando você diz pele, cabelo e unha, o leigo vai olhar e vai dizer, é dermato. Está me tratando? Se eu não sou vascular e coloco assim, varizes... Você não pode citar estrutura anatômica. Não pode citar estrutura anatômica e não pode induzir. Você é só médico. E pós-graduado? Não é só médico no sentido pejorativo, você é médico. E o pós-graduado? Eu sou pós-graduado em... Pode colocar pós-graduação desde que esteja cadastrado no conselho. Então, lá na sua página do conselho, todo médico tem uma página lá no seu acesso médico, você vai estar lá, cadastro de pós-graduação. Você vai colocar a sua pós-graduação, subir o diploma. Ele tem que apresentar o diploma no conselho. Isso, esse cadastro não vai ficar público. Mas ele não é especialista. Não, e ele tem que colocar pós-graduado. Eu, por exemplo, vamos supor, vou colocar que eu fiz uma pós-graduação em cirurgia vascular, que, abrindo um adendo, era a primeira especialidade que eu queria fazer na faculdade. Tá vendo? Perdeu a oportunidade. Perdi a oportunidade. Eu perdi a oportunidade. Eu fui para a cirurgia e o cirurgião me deu a perna que ele amputou na mão. Naquele dia eu falei, eu acho que não é isso que eu quero, eu acho que eu vou para a neurocirurgia. Ela é impactante. Aí eu fui para a neurocirurgia. Então foi onde eu desisti. Mas na minha cabeça eu pensava em aorta, entendeu? Eu queria a aorta rompendo e eu tentando fechar a aorta, era o que eu pensava. Mas bom, você está lá, eu fiz uma pós-graduação em cirurgia vascular, certo? Essa pós-graduação não é credenciada nem pela sociedade e nem pelo MEC. Eu terminei minha pós-graduação. Eu posso colocar lá, Roberto, pós-graduado em cirurgia vascular, não especialista. Tem que pôr o não especialista. É obrigatório, está na resolução. Você tem que colocar não especialista. Eu posso anunciar mestrado e doutorado? Posso. Se eu tenho uma especialidade e o meu mestrado, porque vale a gente explicar que mestrado e doutorado são títulos acadêmicos. Sim. Eles não têm nada a ver com a atividade profissional. Mas se o seu mestrado, o seu doutorado foi obtido na área da sua especialidade, então eu, Roberto, radiologia e diagnóstico por imagem, mestrado em radiologia médica, mas eu resolvi fazer um mestrado em... Educação e saúde. Educação e saúde. Mestrado em Educação e Saúde. Cita. Perfeito. Eu resolvi fazer um mestrado em Cardiologia. Então, mestrado em Cardiologia, não especialista. Ele não tem a ver com a minha especialidade base. Então, eu só posso anunciar títulos numa cadeia de hierarquia que tenham a ver com a minha especialidade base. Entendi. Então, médico é obrigatório. CRM, unidade federativa, obrigatório. Se você anunciou a especialidade, você tem que colocar seu RQE. Não pode anunciar a especialidade sem RQE. E aí você coloca os títulos que você tem. O que tem a ver com a sua especialidade, ok. O que não tem a ver, você coloca no especialista. Qual que é a briga hoje? Tem muita gente fazendo pós-graduação de medicina quântica germânica, ayurvédica, coloca assim, pós-graduado em medicina quântica germânica ayurvédica. Pioneiro no Brasil. Mais de 80 mil clientes. O que é isso? Gatilho de autoridade de algo que não tem absolutamente importância alguma do ponto de vista ético. E você só está se expondo do ponto de vista, nunca vai me alcançar. Alcança. E eu digo uma coisa com toda e absoluta certeza. A solução de busca ativa do Conselho Federal está pronta a ser colocada em prática. Só o nome do médico já abre tudo. A solução vai fazer busca ativa de todos os médicos do Brasil nas redes sociais. E nós teremos um mapa
Espera um pouquinho, vamos explicar isso para o público, para os médicos. Uma busca ativa nas mídias sociais, onde o cara está publicando alguns artigos. É que funciona assim, o sistema aconselhal tem por prerrogativa a fiscalização do exercício profissional. Antes era só físico, hoje é meio virtual. Então, a prerrogativa do sistema aconselhal é fiscalizar a atividade do médico. Se ele está na rede social ensinando ato médico a não médico, é infração. Se ele está na rede social divulgando algo fora do que está na normativa, é infração. E como é que o conselho vai fazer isso? Fazendo uma busca ativa, através de ferramentas de inteligência artificial. Inteligência artificial. Que justamente ela vai buscar e ela vai apresentar os resultados a cada conselho de cada estado da federação, para que ele, através da sua CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, faça ação. Que é a comissão que vai fiscalizar a propaganda médica, né? Que ele encontre e cada conselho tome a sua providência. Por quê? Na mídia social ela é transestadual. Eu publico alguma coisa aqui, eu alcanço o mundo inteiro. Só que eu tenho um registro naquele estado. Em São Paulo, em Minas. E é onde ele vai resolver. E não adianta não colocar a unidade federativa. Não adianta não colocar o seu CRM. Não adianta não colocar o seu nome completo. Não adianta nem mudar seu nome. A inteligência artificial pega. Por quê? Por obrigação, e como o sistema aconselhal ele é um certificador digital, tanto é que o conselho dá a todo médico o certificado digital. Quem não tem, busca lá. Então, ele dá a todo médico o certificado digital. Então, o conselho ele é um certificador. Então, ele tem, por força de lei, os seus dados, inclusive a sua biometria. Interessantíssimo. Então, ele tem a prerrogativa legal de fiscalizar o teu exercício. Mas você que não é médico, como é que eu sei que eu vou buscar um médico? Você vai na página portal.cfm.org.br, lá tem busca por médico. Você clica em busca por médico, digita o nome do seu médico. Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar esse portal. Portal.cfm.org.br. Desce um pouco lá, vai ter busca por médico. Você vai lá, coloca o nome do seu médico. Vai aparecer o nome do médico e todos os CRMs que ele está registrado. Eu, por exemplo, tenho 4 ou 5 registros, porque eu tinha uma empresa de teleradiologia que eu tinha na época que registrar em cada estado. Cada estado. Então hoje eu tenho o registro em Minas. Ponto. Então tá lá. Roberto, radiologia, neuroradiologia. Minhas 2 especialidades. Ok. Aí o cara está anunciando, você vai lá, só está o nome dele, médico sem especialidade registrada. E outra coisa, se ele tiver interditado, se ele tiver suspenso, vai aparecer lá assim, interdição cautelar, suspensão do exercício profissional, ou registro ativo. Entendi. Ou registro regular. Vai aparecer lá porque essa informação é pública. Entendeu? As punições do conselho, elas podem ser privadas, e aí é só entre o médico e o conselho. Mas a partir do momento que elas são públicas, elas de fato têm que ser publicizadas. Eu quero fazer um parênteses para que as pessoas possam entender, inclusive o médico, o egresso e o que vai se formar. O Conselho Regional de Medicina, ele não precisa receber a denúncia nesse caso também. Não. Ele faz ex ofício. Faz. Ele mesmo, ele tem uma equipe que faz nesse portal aí, e ele mesmo abre a sindicância. Nós temos mais de 20 funcionários dedicados a procurar os médicos nas redes sociais. Isso é diário? Diário e muitos. E muitos. Você termina de fazer um, aparece 3. E tem muitos. E assim, é nossa função buscar. De novo, para proteger o paciente. Isso, eu queria enfatizar isso. Você pode estar achando que isso, nossa, é perseguição, pô, esses caras são... Não. Isso é proteger a boa prática médica e evitar, inclusive, a situação de profissionais que não são médicos fazendo a área de atuação privativa do médico. Porque esse é outro problema enorme que quem vai resolver o problema depois, as mídias estão cheias, é o médico. Exatamente. É indivíduo que se apresenta como dermatologista, faz toxina, faz... E diga-se, viu? O médico não é obrigado a atender esse paciente. Opa, um momentinho, vamos fortalecer isso para que evite qualquer desdobramento. Porque eu já recebi informação de convênio, não, você tem um contrato comigo, você tem que atender. Não, o médico, nenhuma disposição estatutária tem
ele se sobrepõe ao Código de Ética Médica. O médico tem a prerrogativa de não atender um paciente, exceto se estiver em risco iminente de morte. Então, se o cara ele passou por um não médico, e o próprio CREMESP tem um manual muito interessante, que ele diz o seguinte: quer atender, você pode atender. O paciente faz o BO, você faz todo o registro fotográfico e você faz o paciente assinar ali que você está pegando a partir daquele momento. Tem que fazer o BO. O BO ele é recomendado que você faça. Boletim de ocorrência, havia polícia... Exatamente, porque você está se protegendo. Porque não é incomum, ao final, o resultado não ser positivo. Corrigir intercorrência... Só que aquele que gerou o dano... Ele vai responder. Sabe o que é que ele fala? Você foi em outro profissional, eu não toco mais você. Por quê? Porque aí ele quer se eximir daquele produto e vai dizer que você foi quem fez o estrago naquele produto. Se você não tiver tudo muito bem documentado, você acaba correndo o risco de responder criminalmente por algo que você não fez. Porque você acaba sendo parte daquilo ali. Então, você tem que se precaver para que você possa fazer o seu ato médico com toda a tranquilidade do mundo. Então, a recomendação aí é do CREMESP, BO+. Você faz um registro bastante extenso, fotográfico, documenta tudo em prontuário, e aí você começa a conduta médica a partir dali. Segura a onda e deixa o paciente, através do seu termo de consentimento, ciente de que está começando a partir dali e que o resultado pode não atingir a expectativa esperada. Eu quero fazer um novo adendo para os colegas médicos, para os estudantes, o seguinte: esta fala do professor Robertson mostra o papel de proteção ao bom médico. Sim, sim. É factível, está ali, não tem como fugir. A base da medicina, o grande erro que eu vejo é que as pessoas estão entendendo hoje a medicina como uma coisa binária, 0 ou 1. Eu quero ser perfeito. Eu vou em você porque você me prometeu a perfeição na sua mídia social. E aí, quando isso não acontece, você quebra o básico da medicina, que é a relação médico-paciente. Porque quando você tem uma boa relação médico-paciente, ele sabe que pode dar complicação. Ele entende que pode dar complicação. Por quê? Porque ele acredita em você. Você olhou no olho do paciente, você explicou o paciente, você conversou com o paciente, você tocou no paciente, explicou a ele, examinou, mostrou, usou a internet, a mídia social como uma coisa informativa. De você dizer, olha, isso aqui pode acontecer. Mas hoje, ninguém quer, entre muitas aspas, perder tempo com isso, porque jamais é perda de tempo. Afinal de contas, a sua função é essa? É ser médico, né? Ser médico é ouvir e orientar. E tocar. Você tem que tocar. Né? Você tem que tocar o paciente. Não tem como. Né? Até eu, radiologista, você tem que posicionar, eu converso cuidar, com os meus pacientes. Perfeito. Eu pergunto a eles sobre a história do contraste, o que é que está sentindo agora, que é para poder orientar o que a gente vai fazer. Então, isso é ser médico. Né? Doutor Enéas, Carneiro, tido como louco um tanto, uma inteligência absurda, ele dizia assim, eu estou deputado, eu sou médico, eu estou deputado. É diferente. É muito diferente. Eu costumo dizer, eu estou conselheiro. Eu estou conselheiro. Não sou conselheiro. Eu não sou conselheiro, eu estou conselheiro. Eu sou médico. Perfeito. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu preciso tocar no assunto do momento. Vai. Prova da proficiência. Boa. Para os egressos que estão saindo, e a sociedade parece que está cobrando isso também, né? Por isso que também é para o público em geral. Bom, estou cursando um curso de medicina, as informações que estamos recebendo é com a prova de outubro de 2025, que o resultado sai em dezembro e vai sair uma classificação. Me corrija, por favor, professor Robson, se eu estou errado. Nota 5, 4, vida que segue. Faculdade ok, perfeito. Nota 3, alguma coisa precisa ser feita. Talvez um termo de ajuste de conduta, um TAC, não sei. 2, pelo que eu entendi, 30% vestibular para vagas, só 30%. E o 1 suspende o vestibular, até que se adeque na outra prova. Procede isso? Tá. Agora complementa em cima disso.
O aluno que em 2025 vai fazer a prova, ele vai conseguir pegar a carteirinha. Tá. E o de 2026, 27, 28? A gente precisa separar as duas provas. Essa prova do MEC é uma prova avaliativa, mas só quem tem a prerrogativa de dar ou não o exercício profissional é o conselho. Eu brinco com os alunos, a carteirinha James Bond, Isso, 007. é o conselho de medicina. É o conselho. Então essa prova, ela avalia a instituição. Você cursou, você tem o direito a partir do momento que você se formou. Você só não pode ser médico se você não recebeu o seu diploma. A partir do momento que o seu diploma está na sua mão, você é médico. Você só é médico quando você registrar o seu diploma. Diploma, Ele tem que estar registrado. Se ele não tiver, Se ele não tiver, você não tem validade. E você receber a carteirinha. Exatamente. Aí, o próprio conselho está em trâmite já adiantado no Congresso para criar a prova de proficiência, nos moldes da prova da OAB. Então, você é bacharel em medicina, mas você não vai poder exercer a medicina enquanto não obtiver êxito na prova de proficiência. São duas coisas diferentes. Okay. Tá? Essa prova de proficiência, ela vai ser a prova de entrada para o exercício da medicina. Mas vale para quem está fazendo o curso? Não, aí é uma questão de direito adquirido, que dentro do projeto de lei, ele vai valer a partir do momento que a lei for promulgada. Então, promulgou, os que entrarem na faculdade já vão entrar sabendo que vão ter que prestar uma prova de proficiência. Todo mundo que está em trânsito, não. Porque senão a gente estaria quebrando direito dos porque alunos. Tem uma dúvida enorme. Então, quer dizer, quanto não sair a lei, se ela sair em 2026... Quem entrar a partir da promulgação já está sujeito a partir de 2026, Isso. Quem está cursando até 2026 recebe a carteirinha. Exatamente. A única avaliação que vai ter, então, nesse período... da instituição. É a instituição. Exatamente. Interessantíssimo. Tira bastante a dúvida. E outro detalhe, que isso é importante. Esse cara que depois de todo o trâmite vai ter a prova de proficiência, segunda parte da pergunta, ele não passou, ele não conseguiu. Pelo que eu entendi, ele vai ter 6 oportunidades usando o mesmo curso que ele teve para poder fazer essa prova. E esse período, ele pode fazer o quê? Ele pode instrumentar, ele pode trabalhar... Como é que fica? Exatamente igual ao advogado. O advogado que não tem a carteira da OAB, ele é bacharel em Direito. Mas ele pode ser diretor de fórum. Ele não pode advogar. Não, ele não vai advogar, mas e o médico? Ele pode fazer o quê? Ele não pode ser médico. Então, mas ele pode fazer o quê? Ele vai ficar em casa? É uma opção, se ele quiser, mas... Eu, se fosse ele, estudaria para passar de primeira. Mas eu estou te perguntando. Eu estou entendendo. Porque os alunos me perguntam e eu fiquei em dúvida dele. Os alunos são inteligentes, eles perguntam coisas que eu me deixo Mas um se pouco você não consegue obter a proficiência para exercer sua profissão, essa profissão você não tem. Você não tem. Né? Não dá para fazer nada. Porque até para instrumentador você tem que ter curso. Então, era essa a resposta. O advogado. Você está respondendo. O advogado, porque, por exemplo, para muitos concursos, você precisa só ter o curso superior. Para concursos, por exemplo, de delegado, você precisa ter o curso superior de Direito. Ninguém pede a sua OAB. Perfeito. Na medicina não vai existir esse paralelo. Você é um paramédico? Não, tem que ter curso. Tem que ter o curso, você tem que ter a proficiência. E diga-se de passagem, e aí é uma coisa muito pessoal, né? Se você está num curso que você está sentindo que você não vai passar na sua prova de proficiência, porque vai ter provas para você ver as passadas e tal, não sei o quê, transfere, cara. Um curso de... Por exemplo, então o que você quer dizer, pelo que eu entendi... Você sabe que o BO vai vir lá para frente. Eu queria fazer um outro parênteses. Todos os conselheiros que eu conversei falaram a mesma coisa. Como é que um pai e uma mãe vai investir um curso hoje de medicina particular em torno de R$1 milhão? É isso mesmo. Como é que eu vou fazer um investimento num curso nota 3, 2 e 1? Hoje ninguém tem essa metrificação. Mas vai ter a partir de 2026. Mas vai ter. Então, esse estudo que está sendo implementado pelo CFM e seus representantes nos estados da federação,
ele tem uma logística inteligente. Tem. Eu não vou coibir o aluno que está hoje cursando do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ano. Promulgou a lei a partir de 2027, porque eu estou vendo que está correndo isso. Então, dali de 2017 para frente, quem entrou vai fazer. Isso. Até 2027, só quem está sendo avaliado é a instituição de ensino médio. Exato, mas através do aluno que vai fazer a prova. O prognóstico eu acho sombrio. Mas eu sou o mensageiro do apocalipse. Eu costumo dizer que nas minhas aulas de propaganda eu sou um coach desmotivacional. Mas assim, é aquela história. Nós vamos ter 1 milhão de médicos daqui a 3 anos, nós teremos 2 milhões de médicos daqui a 10 anos. Eu entendi. Se nada for feito, isso sem contar os que se formam fora do Brasil, que querem trabalhar no Brasil sem prestar a prova de revalida. Ora, eu morei 2 anos na França. Eu tinha uma autorização para trabalhar no hospital como pós-graduado. Não podia trabalhar em lugar nenhum fora. Ponto. No Brasil funciona da mesma forma. Se você quer receber um médico estrangeiro para fazer residência aqui, ele pede autorização, tem um preceptor que é responsável por ele e o CRM autoriza. Tudo certo. Mas você não pode exercer fora. Não pode. Mas se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que fazer o USMLE, os 4 steps. Você tem que fazer as adequações da... E ainda tem que fazer residência lá. Isso. Se eu for para o Canadá, eu tenho que fazer a prova. Proteger o cidadão dele. Exatamente. Por que aqui não tem que ser dessa forma? Não faz sentido. Então, eu fiz medicina em outro país do Mercosul e eu quero trabalhar automaticamente no Brasil. Mas baseado no quê? Ora, se a sua formação é boa, você passa. Mas você está sendo... Cara, eu venho do interior do Nordeste. Eu sou um neto de alfaiate, com professora. Entendeu? O meu pai, ele fez contabilidade, depois ele fez medicina, 10 anos depois, casado com 3 filhos. Depois ele fez direito, depois ele fez administração. Que maravilha. Então, o legado que se tem na minha casa tudo é fruto do seu esforço. Se você foi para uma faculdade X, Y, Z, isso a mim pouco importa. Importa muito a sua dedicação para que você cumpra a norma. Eu conheço um monte de gente que passou na revalida. E todos têm o mesmo parâmetro. Eles são focados e dedicados e são vocacionados. E o contrário também. Claro. Porque eu conheço muita gente de faculdade aqui que não é nem focado, nem vocacionado. E ao final, quando não consegue passar na residência, fala que não tem vaga na residência, porque a residência é muito difícil de entrar. É fato. Eu fiz 38 provas de residência, passei em 3, tomei bomba em 35. Mas tem emocional, tem um momento, às vezes você não está bem naquele dia. Em 2 anos eu fiz 38 provas, eu fiz 19 no ano e 19 no outro ano. Para poder chegar na residência. Para poder passar na residência que eu queria. Professor, você aí que estuda medicina, imagina ter aula com um professor desse. A gente tem que reconhecer. Quando a gente anda ao lado dos bons, você fica bom também. Foram bons tempos, era gostoso. Era gostoso. Nós demos aula juntos, né? Então, era gostoso. A gente se respeita muito. Era gostoso. E bons tempos. Estamos no final do nosso bate-papo. Eu espero que tanto o cidadão comum que está acompanhando, os colegas médicos, que retirem essa névoa que o CRM é punitivo. Isso não tem nada a ver. Ele é punitivo para quem realmente faz. E você tem a oportunidade de se defender. E é demorado o processo. Muito. E o detalhe maior. Acadêmico de medicina, egresso, não tenha pressa. Faça bem feito. Siga o caminho natural para você deitar sua cabeça no travesseiro e falar, pô... Ninguém mentiu para você. Ninguém mentiu. Eu quero falar mais uma coisa. Esse pessoal que está aí, nas mídias, estão ganhando dinheiro, não tem problema. Isso tem tempo e hora para acabar. Tem. A mídia esgota, cria outra. Né? E outra, o detalhe é, um cara engana por muito tempo, mas uma hora ele cai do cavalo.
Se você vai para um médico que dança no TikTok, não vá não. Eu só falo isso, né? Porque eu acho que não é a pessoa certa. Não está muito... Você vai começar a dançar com ele lá. Você vai começar a sair dançando. Eu acho que não é isso que você quer. Então, escolha direito. Eu agradeço demais a sua presença. Eu queria que você encerrasse com alguma frase, alguma coisa que te motiva. Como eu estou com vou vindo para 43 anos de formado. O meu momento de vibração é quando eu vejo os meus filhos, um é advogado e o outro é médico ortopedista. Está lá em São Paulo trabalhando, ralando também. Está difícil para todo mundo, né? O país está passando um processo de transformação. Uma hora a gente passa. Tá ruim, vai passar. Tá bom, também vai passar. Passa, nada é para Tudo passa. E a sua história pessoal chama atenção. E eu queria que você fizesse a sua despedida ao público em geral e pessoas que são chegadas em você. O que você gostaria de falar nesse momento de encerramento da nossa entrevista? Eu falo assim, nunca você desista daquilo que é o foco que você traçou para a sua vida. A cada período, no meu caso é de 5 anos, revise os seus objetivos. O que não tiver bom, corte, não olhe nem para trás. Esquece. Faz outro caminho e segue. Mas você não pode perder o foco. Mas, Deus acima de tudo. Abaixo dele é você, sua família, seu foco. Foque, porque ninguém vai estar com você quando der errado. Ninguém. Quem vai estar com você, teu pai e tua mãe, né? E a pessoa que está ao seu lado. Vai estar ao seu lado no momento ruim. O resto vai todo mundo embora. Então, o foco é seu, o problema é seu, o desafio é seu, mas a recompensa é só sua também. Ela não é de ninguém. Não é de ninguém. Professor Robson, muito obrigado. Eu que agradeço. Gostou? Valeu? Dá um sinalzinho positivo, acessa lá o canal e até a próxima.